A paz do Senhor Jesus, meu amado irmão e irmã em Cristo. Aqui é a missionária Arlete para mais uma pré-aula da nossa Escola Bíblica Dominical, Editora Betel, neste quarto trimestre de 2018, quando estamos estudando o tema Neemias, enfrentando os desafios com oração, ação e perseverança. Hoje comentaremos a 13ª e última lição desta revista, cujo título é A Importância de Sermos Zelosos e Vigilantes. Antes de iniciarmos o comentário desta lição, vamos buscar a direção do Espírito Santo de Deus, o nosso professor por excelência. Grande e maravilhoso Deus, Senhor, aqui estamos para te louvar e agradecer por todas as bênçãos recebidas durante este ano de 2018. Obrigada, Pai, por estes ensinamentos tão preciosos da Tua Palavra, por tão grandes maravilhas que Tu tens operado em nosso meio. Eu te peço neste momento que Tu venhas abrir a nossa mente e o nosso coração para o entendimento das Tuas verdades. Sê Tu conosco e nos abençoe neste estudo, em nome de Jesus. Amém. Meu amado irmão e irmã em Cristo, agradeço muito pela sua companhia e participação neste canal. E peço que você não esqueça de deixar aqui o seu like, o seu comentário sobre a lição estudada. Lembre-se, quanto mais likes esse vídeo receber, mais o YouTube o divulgará e o fará chegar a muitas outras pessoas. Além da sua oração em nosso favor, essa é a melhor forma de nos ajudar a continuarmos com este trabalho. Compartilhe esse vídeo com outros irmãos também. Nosso objetivo é levar até você um subsídio a mais para a sua escola bíblica dominical e juntos aprendermos um pouquinho mais da palavra do Senhor. Se você ainda não é inscrito neste canal, faça isso agora. Ative as notificações e participe conosco para a honra e glória do nosso Deus. Lição 13. A importância de sermos zelosos e vigilantes. O texto áureo de hoje encontra-se em Romanos, capítulo 12 e o versículo 11. E assim diz a palavra do Senhor. Não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Verdade aplicada. Ainda hoje, a obra de Deus conta com aqueles que atendem ao chamado de Deus com amor e zelo. Os textos de referência de hoje encontram-se em Neemias, capítulo de número 13, os versículos 1, 2, 3 e o 30, que diz assim a palavra de Deus. Naquele dia, leu-se no livro de Moisés aos ouvidos do povo, e achou-se escrito nele que os amonitas e os moabitas não entrassem jamais na congregação de Deus, porquanto não tinham saído ao encontro dos filhos de Israel com pão e água. Antes, assalariaram contra eles a Balaão para os amaldiçoar, ainda que o nosso Deus converteu a maldição em bênção. Sucedeu, pois, que, ouvindo eles esta lei, apartaram de Israel toda a mistura. Assim, os alimpei de todos os estranhos, e designei os cargos dos sacerdotes e dos levitas, cada um na sua obra. O primeiro objetivo desta lição é mostrar que a obra do Senhor requer constante vigilância. Vimos no capítulo 12 de Neemias que a dedicação dos muros de Jerusalém foi um evento espiritual de grande alegria, que marcou uma nova fase na vida dos judeus. A reedificação dos muros e da cidade de Jerusalém foi uma vitória grandiosa, dada por Deus, pois restaurou o prestígio nacional do povo de Israel e trouxe também renovação espiritual. O repovoamento da cidade fortaleceu e uniu ainda mais a comunidade judaica. E agora, neste evento tão especial, era chegado o momento de se alegrarem no Senhor, com toda a sua alma, louvando e bendizendo este Deus tão maravilhoso por tantas bênçãos recebidas. Os eventos relatados até o fim do capítulo 12 ocorreram no espaço de um ano.
Entre os capítulos 12 e 13 do livro de Neemias, há um intervalo bem maior. Se compararmos os textos bíblicos de Neemias capítulo 2, versículo 1 e o capítulo 13, versículo 6, perceberemos que Neemias governou Judá por aproximadamente 12 anos, antes de retornar ao rei da Pérsia por algum tempo. Posteriormente, solicitou a permissão do rei para regressar novamente a Jerusalém, a fim de dar continuidade às reformas, e ao chegar descobriu o que passou a ser o final surpreendente deste livro. Aquele povo devoto e dedicado tinha tropeçado em tentação, caído em pecado e permanecia em desobediência. Esse capítulo 13 nos mostra que o povo de Judá não havia colocado em prática o seu compromisso feito com Deus e novamente pecaram contra o Senhor, sendo necessário que Neemias realizasse sérias reformas no tocante a 5 problemas relacionados à mistura com os estrangeiros, os moabitas e amonitas, conforme versículos de 1 a 3 deste capítulo, sobre o templo, versículo 4 ao 9, quanto aos levitas e o seu sustento e trabalho, conforme versículos 10 ao 14, a observância do sábado, conforme versículos 15 a 22, e o casamento misto, conforme os versículos 23 ao 31. Sobre esse capítulo 13 do livro de Neemias, o comentário bíblico Moody afirma que, abre aspas, durante a longa ausência de Neemias de Judá, muitos abusos se infiltraram na vida da nação, tais como a aliança de Eliasibe com Tobias, o povo deixando de sustentar os levitas, a violação do sábado e os casamentos com pagãos. Mas, com a ajuda de Deus, Neemias valentemente purificou a nação desses abusos e estabeleceu novamente as devidas observâncias religiosas. Fecha aspas. Tópico 1. Há sempre alguma coisa a ser feita. O comentarista inicia este tópico dizendo que na vida sempre nos deparamos com uma tarefa inacabada. Ao retornar à Pérsia, Neemias poderia considerar que os muros de Jerusalém já estavam prontos, a restauração do templo e da cidade também estava concluída, mas logo ele percebeu que a parte humana e espiritual sempre precisa estar se refazendo. Muitas metas haviam sido atingidas, porém muitas outras precisavam de novas estratégias e até mesmo um recomeço para se realizar. Ao retornar a Jerusalém, Neemias teve algumas surpresas desagradáveis e percebeu que ainda restava muito a ser feito, adotando para isso alguns princípios. Amados, sempre há alguma coisa a ser feita na obra do Senhor aqui na terra. Ela deve ser realizada e mantida com zelo na presença de Deus. O trabalho não termina quando você acaba de realizar um projeto, uma campanha ou qualquer outra atividade na sua igreja local. O Evangelho de Jesus Cristo deve continuar sendo pregado para alcançar os pecadores e libertar os cativos. A palavra de Deus deve ser ensinada com zelo nas igrejas, para que o povo não venha a perecer por falta do conhecimento. Sempre tem algo a fazer. Há trabalho para todos na grande seara, e o Senhor Jesus conta comigo e com você nestes últimos dias, para agirmos rápido, fazermos algo enquanto há tempo. Subtópico 1.1 Removendo os abusos. Durante a longa ausência de Neemias da terra de Judá, muitos abusos se infiltraram na vida da nação, tais como a aliança de Eliasibe com Tobias, o povo deixando de sustentar os levitas, a violação do sábado e o casamento com os pagãos. A primeira área de apostasia para o povo foi o seu relacionamento com os estrangeiros. Embora o capítulo 9, versículo 2, declara que a geração de Israel se apartou de todos os estranhos,
o povo, mais uma vez, permitiu estrangeiros na sua congregação. Relacionamentos entre o povo judeu e os não-judeus na terra fizeram com que os israelitas violassem o mandamento divino. A Bíblia Sagrada nos diz, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 33, não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Neste versículo, o apóstolo Paulo advertiu os coríntios a manterem distância daqueles que ensinam falsas doutrinas, isto é, o cristão não deve se envolver em relacionamentos que possam contaminar ou influenciar maleficamente a sua fé, pois corre o risco de se desviar dos caminhos do Senhor. A segunda maior área de apostasia neste capítulo, conforme o versículo de 1 a 3, foi o fato de o sumo sacerdote ter permitido que um inimigo do Senhor vivesse na casa de Deus. Eliasibe era o sumo sacerdote, conforme versículos 4 ao 28. Tobias foi um dos homens que tentou interromper a construção do muro, conforme Neemias 2, 10, 19, 4, 3, 6, 1 ao 12, 17 e 19. Eliasibe permitiu que Tobias se instalasse na câmara grande do templo que havia sido usada para armazenar grãos e outros produtos. Na verdade, Tobias havia recebido acesso a vários outros cômodos do templo. O escritor Cyril Barber, em seu livro Neemias e a Dinâmica da Liderança Eficaz, usa as seguintes palavras para descrever os abusos cometidos em Jerusalém após o seu retorno à Babilônia. Abre aspas. Durante sua administração anterior e enquanto Neemias permaneceu em Jerusalém, Eliasibe se conteve. Mas quando Neemias foi para a Babilônia, o sumo sacerdote tomou ares de diplomata. Um dos seus primeiros passos foi fazer com que um membro de sua família casasse com alguém da família de Tobias. Então, como símbolo de boa vontade, ele tomou certas salas do depósito do templo, câmaras sob sua supervisão direta, e as transformou em apartamento para Tobias. E Tobias é amonita, conforme Neemias 2:19, Deuteronômio 23:4. Podemos estar certos que este passo não agradou ao povo comum. Eles teriam ainda lealdade a Neemias. Porém, mesmo sendo ultrajados pelo que Eliasibe estava fazendo, eles não tinham força para opor-se a ele. Afinal de contas, na nova administração, os líderes de Jerusalém tentavam ser conciliadores. 12 anos de reformas, eles achavam, era o suficiente. Agora era a hora para os interesses de sua economia em expansão, de serem generosos para com seus inimigos. Portanto, deixaram de lado a lei de Deus e chamaram o mal por outro nome. Mas Eliasibe não levou em conta outro crítico, Malaquias. Na ausência de Neemias, o profeta pregou contra essas práticas, conforme Malaquias capítulo 2, versículos de 1 ao 9. Suas palavras foram dirigidas especialmente ao povo e foram desprezadas pelos sacerdotes. Não havia ninguém com força para se opor a Eliasibe, mas aquilo que começou como tolerância da presença de Tobias na área do templo teve efeitos de longo alcance sobre o povo. Visto como as câmaras tinham sido transformadas em aposentos para Tobias, o povo já não estava contribuindo para o templo. Os levitas, para manter suas famílias, tiveram de voltar às suas fazendas. Com a falta de treinamento espiritual, o povo ficou relaxado quanto à justiça prática. Os empreendimentos comerciais começaram a surgir no dia do Senhor e o resultado inevitável foi um declínio moral. Fecha aspas. Mas com a ajuda de Deus, Neemias valentemente purificou a nação desses abusos e estabeleceu novamente
as devidas observâncias religiosas. Subtópico 1.2 Falando uma mesma língua. Voltando ao capítulo 7, constatamos que após os muros terem sido reedificados, Neemias encarregou 2 homens para governar Jerusalém, conforme Neemias 7:2. O seu irmão Anani, que 1 ano antes o tinha visitado em Suzã e levado a ele a notícia acerca da situação da cidade, e Ananias, que era um homem íntegro e temia a Deus mais do que a maioria dos homens, e especialmente mais do que muitos de Judá, que estavam comprometidos por juramento com Tobias, conforme consta no capítulo 6, versículo 18. Esses 2 homens exemplares e da total confiança de Neemias foram designados para liderar o povo, que agora precisava se espelhar nesses obreiros de valor que temiam verdadeiramente a Deus. Com isso, aprendemos algo muito precioso. A Igreja do Senhor Jesus precisa cada vez mais de líderes com visão espiritual forte de reino, para consagrar obreiros que sejam fiéis a Deus e, consequentemente, terem a mesma visão de reino do seu líder. O comentarista diz neste subtópico, na revista do professor, que se a língua falada entre os que compõem a liderança na igreja, na família ou em qualquer instituição for diferente, certamente não ficarão de pé. Todos que trabalham junto à liderança da igreja ou no lar devem estar unidos num só propósito, num só pensamento, falando a mesma língua para que subsistam. Aqui vale a aplicação da frase: a união faz a força. Um exemplo claro mostrado na Bíblia Sagrada é a construção da Torre de Babel, em Gênesis capítulo 11. Por ser o povo e o intento do seu coração, eles alcançariam tudo o que almejassem. Por esse motivo, o Senhor confundiu suas línguas a fim de os espalhar na terra, conforme era a sua vontade. Baseado neste princípio, eu gostaria de chamar a sua atenção sobre a Igreja do Senhor, pois isto também se aplica à nossa vida pessoal e à nossa casa. Quando a igreja está unida e em unidade, pois são coisas diferentes, então o mundo é subjugado pelo poder de Deus. Este tema é tão vital para o corpo de Cristo que foi motivo de oração há mais de 2000 anos, quando o Senhor Jesus orava no Getsêmani, horas antes de ser preso e crucificado, conforme está escrito em João capítulo 17, versículo 21, a parte B, que diz: a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Subtópico 1.3 Sempre haverá oposição. Ao fazermos uma retrospectiva do que já estudamos no livro de Neemias, percebemos que a oposição e o preparo do inimigo teve início antes mesmo de começar a obra de reedificação do muro ao redor de Jerusalém, conforme lemos em Neemias capítulo 2, versículo 10. Disto ficaram sabendo Sambalate, o Horonita, e Tobias, o servo amonita, e muito lhes desagradou que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. Só para lembrarmos, Sambalate era um oficial do governo persa, conforme Neemias 2, 9 e 10. Morava em Bet-Horon, uma área ao norte de Jerusalém, e era a principal fonte de problemas que se opunha a Neemias, conforme Neemias 4, 1 e 2. Ele conspirou contra Neemias com o amonita Tobias e Gesem. Muitos métodos foram empregados por eles na tentativa de impedir a reconstrução dos muros, como a zombaria do projeto de reconstrução, Neemias 2:19, 4, 1, 2, a fúria à medida que o trabalho progredia, conforme Neemias 4, de 1 a 7, os planos para atacar os trabalhadores, conforme Neemias capítulo 4, versículo 8,
as 5 tentativas de encontrar-se com Neemias com a intenção de feri-lo ou matá-lo, conforme Neemias 6, 1 ao 9, e a contratação de Semaías, amigo de Neemias, para traí-lo, conforme Neemias capítulo 6, versículos 10 ao 13. Contra todos estes mal intentos, Deus concedeu vitória a Neemias e ao seu povo. Porém, depois que Neemias voltou para a Babilônia, as coisas se desandaram novamente, até o dia do seu retorno a Jerusalém, ao ponto de lermos em Neemias 13, 4 e 5. Ora, antes disto, Eliasibe, sacerdote encarregado da câmara da casa do nosso Deus, se tinha aparentado com Tobias e fizera para este uma câmara grande, onde dantes se depositavam as ofertas de manjares, o incenso, os utensílios e os dízimos dos cereais, do vinho e do azeite, que se ordenaram para os levitas, cantores e porteiros, como também contribuições para os sacerdotes. Percebe-se no texto bíblico que tanto os nobres da cidade quanto o sacerdote Eliasibe tinham se esquecido do pacto que fizeram perante o Senhor e também não levaram mais em consideração quem de fato era Tobias, o já declarado inimigo do povo de Deus, que agora desfrutava da legalidade para ter livre acesso à cidade de Jerusalém e, pior, ao templo, o que facilitava para planejar e executar os seus maus intentos contra o povo de Deus. Ao dar total acolhida a Tobias, o opositor, o povo estava desobedecendo a ordem divina dada através de Neemias. Quando soube o que estava acontecendo, Neemias prontamente se posicionou contra todo o mal que adentrara novamente em Judá, opondo-se declaradamente contra os desobedientes. Como anda a nossa vigilância na caminhada cristã e na obra do Senhor? Temos falado a verdade, defendendo a nossa fé em Cristo Jesus e nos posicionando contra toda sorte de idolatria, mundanismo e pecado? Ou será que temos baixado a guarda e acolhido e tolerado o inimigo de nossas almas ao deixar entrar em nossas vidas e em nossas igrejas o pecado, que inevitavelmente nos contaminará, como aconteceu com Eliasibe e aqueles que com ele estavam? Não podemos dar trégua para o inimigo das nossas almas. Ele sempre foi e continuará sendo o opositor do povo de Deus, odiando a cada um de nós e buscando a quem possa tragar, ainda que as aparências enganem em determinadas situações. Temos que resisti-lo em todo o tempo, vigilantes, cientes de que sempre fará oposição à obra de Deus e a cada cristão individualmente. O segundo objetivo desta lição é ensinar o perigo de tolerarmos o mal. Tópico 2. O perigo da tolerância ao mal. Depois de receber a permissão do rei Artaxerxes para voltar a Jerusalém, Neemias constatou que no intervalo de tempo em que se ausentara, muitos inimigos se aproveitaram da ocasião para agir com má fé. Neemias constatou que o templo e o culto foram negligenciados, conforme Neemias 10, 39, 13, 10 ao 11. Neemias procurou a causa e descobriu que ela estava na tolerância do mal. Uma característica bastante comum a quem tolera o pecado na sua vida ou na sua igreja é o esfriamento espiritual, que leva ao distanciamento e até ao desvio dos caminhos do Senhor, não dando a devida importância às coisas de Deus ou à sua palavra. Quando um cristão se torna tolerante com o pecado, seja ele qual for, achando que isso não tem nada demais, que hoje em dia todo mundo faz, isso é mais do que normal, logo começa a não sentir mais fome pela palavra de Deus, nem o desejo de ir à igreja para cultuar o Senhor
ou o desejo de congregar com os irmãos e não valoriza mais a obra de Deus. Isso se torna em armadilha para a sua vida, podendo conduzir à morte física e espiritual, sendo então necessário manter a vigilância para resistir ao mal e não compactuar com ele, como fez Eliasibe. Infelizmente, a tolerância do mal leva à frouxidão espiritual, e frouxidão espiritual abre caminho para a indiferença doutrinária. E quando isso ocorre, tornamo-nos ignorantes da provisão que Deus nos fez. Subtópico 2.1 Enfrentando os problemas. Retornando a Jerusalém, Neemias logo iniciou as tão necessárias reformas, pois constatou que durante a sua ausência, a primeira área de apostasia para o povo foi o seu relacionamento com os estrangeiros, permitindo que adentrassem a congregação, o que não era permitido por Deus. Foi justamente esse tipo de mistura entre o povo judeu e os não-judeus na terra que fizeram com que os israelitas violassem as leis do Senhor, se contaminando com a idolatria e toda sorte de pecados, ao ponto de serem levados cativos para a Babilônia, e eles não podiam esquecer isso. A segunda maior área de apostasia neste capítulo foi o fato de o sumo sacerdote Eliasibe ter profanado o templo, permitindo ali a permanência de Tobias, um dos principais inimigos de Judá, que estava instalado na câmara grande, que havia sido usada para armazenar grãos e outros produtos, tendo acesso a vários outros cômodos do templo. Com isso, o povo foi se afastando do templo, e os levitas foram obrigados a abandonar seu ministério e voltar ao trabalho secular nos campos, por falta dos dízimos para o seu sustento, conforme capítulo 13, versículos 10 e 11. Nesse ponto, percebemos a imediata ação de Neemias se posicionando contra esses absurdos e tomando novamente as rédeas administrativas para restabelecer a ordem entre o povo de Deus. A narrativa bíblica nos mostra que Neemias repudiou o que estava acontecendo e lançou fora do templo os móveis de Tobias e expulsou-o de lá. Imediatamente, ele ordenou que as câmaras fossem purificadas e novamente passou a ser ocupada com os utensílios da casa do Senhor, com os grãos e outros itens que haviam estado lá anteriormente. Durante a sua ausência da cidade, o profeta Malaquias exortou o povo a trazer os dízimos para a casa de Deus, conforme Malaquias 3, 7, 12. Mas o povo tinha perdido a confiança nos sacerdotes e estava preocupado com suas próprias coisas. O resultado é que a casa de Deus estava abandonada. Sob forte liderança de Neemias, os sacerdotes foram substituídos por homens de confiança e os levitas voltaram a exercer as suas funções anteriores, sendo assim restaurada a ordem do culto a Deus e a vida espiritual do povo. Que bela lição de coragem e ousadia é dada por Neemias à liderança da igreja atual. Existem momentos em que um líder deve agir com ousadia e determinação e se opor firmemente contra as investidas do inimigo, mesmo tendo que tomar duras decisões em prol da obra de Deus. Imagine só o que teria acontecido se, ao invés de agir imediatamente, de acordo com as instruções dadas por Deus, Neemias tivesse convocado uma reunião com todos os obreiros e outros oficiais para decidir o que fazer. Com certeza, não teria tido o mesmo êxito. Cada um teria um parecer, uma opinião diferente para justificar o erro, mas a palavra de Deus não nos deixa dúvidas de como deve ser o nosso proceder na vida cristã, e a comunhão com o Espírito Santo nos reveste de graça e poder para agirmos de acordo com a vontade do nosso Deus. Mais do que nunca, a Igreja do Senhor precisa de homens e mulheres corajosos para se opor ao pecado e enfrentar os problemas com ousadia e zelo pela obra de Deus, e não compactuar covardemente com o pecado,
conforme bem lhe convier. Subtópico 2.2. Chamando o mal por outro nome. O comentarista inicia esse subtópico dizendo que o fato da igreja acolher pessoas feridas, sofridas, desprezadas e agir como bom samaritano não dispensa a necessidade de vigilância. E diz mais, o problema está em acolher quem não se deve. Tobias era amonita. Aqui não se trata de preconceito racial ou discriminação, mas sim de cumprir as ordens dadas por Deus. Encontramos em Deuteronômio, no capítulo 23, versículos 3 ao 4, quais as pessoas que Deus mandou excluir das Assembleias Santas, do meio do seu povo, e entre elas, os amonitas, que se mostraram hostis aos hebreus quando estes saíram do Egito e contrataram Balaão para amaldiçoar os israelitas. No entanto, a lealdade de Deus ao seu povo impediu que Balaão fosse ouvido. Em vez disso, o Senhor transformou maldição em bênção. Eles agiram como inimigos e por isso Deus excluiu esse povo da participação na comunidade de fé e na adoração. O perigo agora é que a liderança de Jerusalém está sendo generosa demais com os inimigos, querendo se reconciliar com eles e, para isso, deixando de lado a lei de Deus. Isso estava errado e precisava mesmo de uma ação enérgica por parte de Neemias, que voltava para liderar novamente o povo. Temos que entender que a Igreja do Senhor Jesus precisa e deve acolher o pecador, mas jamais o pecado. Assim como Tobias era um inimigo declarado do povo de Deus naquele tempo e por isso não podia ser acolhido e conviver com eles, o diabo e toda sorte de pecado se constituem inimigos do cristão hoje e por isso deve ser resistido e lançado fora de nossas igrejas e das nossas vidas. Se você tem um líder, um pastor, que é zeloso pela palavra de Deus e pelos bons costumes na casa do Senhor, valorize e colabore com tudo que estiver ao seu alcance para o bom andamento da obra de Deus. Subtópico 2.3. Agir na dependência de Deus. A comunidade judaica, após o exílio, buscava se estabelecer economicamente e com a ausência de Neemias, outra situação errada virou prática entre o povo. O dia de sábado, ou Shabá, estabelecido por Deus como o dia do descanso para o seu povo, passou a ser tratado como qualquer outro dia comum, conforme Neemias capítulo 13 e o versículo de número 16. Nesse dia da semana, o povo judeu estava trabalhando. As pessoas estavam comprando e vendendo mantimentos em Jerusalém, violando totalmente a ordem de Deus dada em Êxodo capítulo 20, versículos 8 ao 11, e ao juramento que o próprio povo fez em Neemias 10:31, pois haviam colocado suas transações comerciais à frente da obediência ao mandamento divino, segundo o qual aquele deveria ser o dia de descanso. Ora, se Deus determinara que o sábado seria o dia de descanso, não seria a sua violação que traria ao povo a prosperidade ou o sustento, mas deveriam obedecer ao Senhor e agir na sua dependência. Eles deixavam de descansar e adorar a Deus para cuidar dos seus próprios interesses, deixando o Altíssimo em segundo plano. Neemias proibiu a entrada de comerciantes e toda a atividade econômica no sábado e resgatou esse dia como dia de descanso e consagração a Deus. O povo de Deus precisava e ainda hoje precisa reservar um tempo para o descanso, lazer, cuidado pessoal e adoração a Ele. A respeito da observância do sábado, o Senhor Jesus nos diz em Marcos capítulo 2 e o versículo de número 27, o sábado foi estabelecido por causa do homem e não o homem por causa do sábado. A questão aqui não era somente a guarda desse dia, mas também as prioridades materialistas do povo.
A Bíblia Sagrada nos diz em Mateus 6,33: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. O contexto bíblico desta passagem nos mostra o Senhor Jesus alertando os seus ouvintes quanto à priorização dos tesouros na terra e no céu, e a senhores, Deus e Mamon, que simboliza as riquezas, fazendo-nos entender que devemos fazer as nossas escolhas e priorizar a quem queremos servir. Lembrando que estamos de passagem por esta terra e que haverá uma eternidade cujo destino depende da escolha feita em vida. O Senhor Jesus nos mostra no versículo lido qual deve ser a nossa prioridade: buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Isso significa dizer não à ansiedade pelas coisas materiais. É sermos dependentes de Deus e saber que temos um Pai Celestial que nos ama e nos suprirá, assim como faz com os pássaros e as ervas do campo. É reconhecer que somos incapazes de nos acrescentar algo e reconhecer quem de fato nos veste, calça e nos dá toda a provisão necessária, porque Ele sabe o que precisamos e nos acrescenta todas elas quando simplesmente o buscamos, o adoramos em espírito e em verdade. O terceiro objetivo desta lição é enfatizar a prática da oração como base de toda a atividade na igreja. Tópico 3. A continuação de um bom trabalho. O comentarista nos diz neste tópico que o exemplo de Neemias deve ser tomado como um impulso vital para a igreja de hoje. Ele foi um homem decidido e sempre focado em seus objetivos. Com a restauração moral e espiritual do povo, Neemias conseguiu resgatar para os filhos de Israel o status de povo escolhido por Deus. Nós, como povo remido pelo Senhor Jesus, devemos continuar com o trabalho de evangelização iniciado pelos apóstolos e cumprir assim a grande comissão dada pelo Senhor em Mateus capítulo 28, versículos 19 ao 20. É responsabilidade minha e sua dar continuidade a esse trabalho enquanto vivermos. Subtópico 3.1. Refutando as críticas a Neemias. O comentarista destaca neste subtópico a importância de refutarmos as críticas feitas contra este homem de Deus e considerarmos as razões que o levou a agir energicamente contra Tobias e as pessoas que estavam contraindo o casamento misto em Jerusalém. O casamento misto entre judeus e estrangeiros era expressamente proibido por Deus para o seu povo. Só que, ao retornar a Jerusalém, Neemias encontrou famílias cujos filhos eram resultantes desses casamentos mistos, os quais não sabiam nem falar o hebraico, a língua das Escrituras. Sem o conhecimento do hebraico, essas crianças não podiam aprender a lei em casa nem adorar o Senhor no Santo Templo. Os judeus estavam criando descendentes que não conheciam o Deus vivo, nem o adoravam. Outro fato terrível foi o casamento de um jovem judeu, neto do sumo sacerdote Eliasibe, com a filha de Sambalate, o governador de Samaria e inimigo ferrenho do povo de Deus. Esse casamento foi particularmente ofensivo porque formava uma aliança traiçoeira com os adversários de Israel e comprometia a pureza do sumo sacerdócio. Diante da seriedade dessa ofensa, Neemias agiu de forma dramática, expulsou o jovem da comunidade, orando para que Deus se lembrasse dos que tinham desonrado o sacerdócio. Foi necessário um confronto sério e até mesmo brutal com os desobedientes. Diante dessa situação caótica, Neemias usou tudo o que podia, inclusive suas próprias mãos, para forçar a obediência à lei, forçando-os a jurar cumprir a vontade do Altíssimo nesse assunto. Também lembrou-lhes dos erros do passado,
enfatizando a necessidade vital de não repeti-los. Diante da seriedade das terríveis consequências que a prática do casamento misto estava trazendo para os judeus, não dá para reprovar as atitudes de Neemias, que na direção de Deus trouxe novamente a reforma e a ordem tão necessárias. Em Mateus 21:12, temos o exemplo do próprio Senhor Jesus, expulsando do templo os cambistas e vendedores de animais para serem sacrificados, os quais enganavam e exploravam deliberadamente o povo. O pastor Adalberto Alves faz um alerta no comentário desta revista do professor. Hoje, há os cambistas invisíveis, aqueles que tentam trocar nossos pensamentos e convicções. Não permita a permanência desses cambistas em sua vida, pois somos templo do Espírito Santo. Subtópico 3.2. Um homem zeloso. Todas as atitudes de Neemias demonstram um profundo zelo por Deus e pela sua obra, com o objetivo de agradar a Deus e fazer a sua vontade. Ele se sentia responsável por toda a reforma realizada em Jerusalém e era ciente da necessidade de agir rápido para que novamente toda a congregação de Israel não fosse derrotada. Naquele tempo e momento da história, o seu zelo foi imprescindível para a preservação do povo judeu. Cabe a nós cristãos sermos zelosos de toda boa obra em Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador, não lançando mão da violência como nos dias de Neemias, mas de acordo com os princípios verdadeiros encontrados na sua liderança, fazendo um paralelo com os ensinamentos deixados pelo Senhor Jesus Cristo e assim andarmos sob a direção do Espírito Santo e vivermos de acordo com a vontade de Deus. Subtópico 3.3. Um homem de oração. Vimos no decorrer deste trimestre, estudando o livro de Neemias, que ele é um exemplo de líder que sempre pôs os seus planos em execução somente depois de consultar a Deus. Era um homem de oração, conforme lemos em Neemias 1:4, 2:4, 4:4, 6:9, 14, capítulo 13, versículo 14, 22, 29 e 31, cujos esforços foram ricamente abençoados por Deus. Aprendemos com esse grande líder que a oração é essencial para qualquer trabalho realizado na obra do Senhor. A prática da oração teve um papel importantíssimo na vida de Neemias e o fez vitorioso em todos os seus empreendimentos. E para você que me ouve neste momento, qual é a importância da oração para a sua vida hoje? Tem apresentado seus planos ou projetos a Deus? Tem confessado suas falhas e clamado pela misericórdia do Senhor? Tem conversado com o Todo-Poderoso diariamente? Tem obedecido a sua voz numa total dependência do seu cuidado e amor por você? Pare e pense um pouco. Qual tem sido o papel da oração na sua vida cristã? Para concluir, após relacionar as últimas reformas religiosas que instituiu em Jerusalém, Neemias pediu ao Senhor que se lembrasse dele com favor por seus esforços. Proferiu maldições contra qualquer um que viesse a denegrir o sacerdócio ou a se casar fora da aliança, pedindo ao Senhor que se lembrasse deles por suas más ações. Tudo isso fez Neemias para a glória de Deus, por ser zeloso do nome de Deus e da pureza do seu templo. O comentarista termina esta revista dizendo que o livro de Neemias abordou a reconstrução das muralhas, mas também contemplou a questão da renovação espiritual, da redescoberta de que somos dependentes de Deus. A igreja do Senhor ainda está na terra e precisa ter em mente que há uma missão a cumprir até a volta de Jesus. Que Deus abençoe grandemente a sua aula. Quero lembrar a você, professor da Escola Bíblica Dominical, que nos assiste neste momento,
que no blog revistaebd.com disponibilizamos para você subsídios em slides editáveis de cada lição estudada, vídeos com os 3 hinos da harpa cristã e mais comentários, semanalmente. Continue conosco, nos ajudando nesta obra. Ore por nós, pelo nosso ministério, e se você gostou deste vídeo, compartilhe com os irmãos, deixe aqui o seu like, comente e enriqueça ainda mais este canal com o seu comentário. E se você ainda não é inscrito, faça isso agora e esteja conosco para juntos aprendermos mais da Palavra de Deus. Fique na graça e na paz do nosso Senhor Jesus Cristo e até a nossa próxima pré-aula, se Deus assim nos permitir.